não sei reciclar. Olha esse guardanapo, por exemplo, ele tá limpo, então ele vai no reciclável. Mas e agora? Ele tá sujo, ele vai no orgânico? E essa garrafa de vidro? O que eu faço com ela? Eu jogo no lixo normal? Ou eu embalo como a gente faz quando tá quebrado? Porque eventualmente vai quebrar. A reciclagem pode ser um negócio bem confuso. Mas por sorte, estamos em Curitiba, a cidade eleita como a mais sustentável do Brasil. E nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre reciclagem, a história, como funciona e, mais importante, como reciclar. E fica ligado que até o final do vídeo você vai saber como reciclar isso daqui. Vamos começar do começo. Por incrível que pareça, a reciclagem não é tão recente quanto as pessoas pensam. Historiadores acreditam que isso já começou lá na Era de Bronze, uns 1500 anos antes de Cristo. Começando com a reciclagem do vidro, que era um material escasso e fácil de retrabalhar. É só derreter e usar de novo. Uma das primeiras documentações do ser humano utilizando de fato da reciclagem foi lá no Japão, mais ou menos no ano 1030 depois de Cristo. Eles reciclavam papel como uma alternativa de usar menos matéria-prima e por ser mais barato. Além disso, esse material reciclado geralmente era usado como capas. Com o passar dos anos e séculos, a reciclagem continuou existindo, principalmente com os metais, já que era material difícil de conseguir e muito fácil de reutilizar. Mas então por que parece que reciclagem é um negócio tão recente? Antigamente toda reciclagem era feita puramente por necessidade. Tá faltando papel? É só reciclar. Pouco metal? Só derreter e usar de novo. E foi assim por muito tempo, até a gente chegar na industrialização. Nesse período, as embalagens começaram a serem feitas de plástico e alumínio, como uma melhor opção para o transporte e durabilidade. E, portanto, chegamos na era do Single-Use Package Era, ou em português, a era do uso único de embalagens. Nos anos 70, os produtos começaram a serem feitos pensando na conveniência do cliente, onde o cliente poderia comprar uma embalagem e jogar fora. Algo revolucionário. Eu sei, você deve estar pensando o que tem de revolucionário nisso. Bom, antigamente os mercados não eram como a gente conhece hoje. Existiam poucos produtos industrializados e muito menos embalados. Os mercados eram parecidos com as quitandas que a gente conhece hoje em dia, onde você vai lá, escolhe o que você quer, paga e pega uma embalagem de papel. E essas embalagens de uso único, as embalagens que a gente usa hoje em dia, foi algo tão inovador que existiam até propagandas incentivando as pessoas a jogarem no lixo. Eram propagandas que incentivavam você a comprar esses produtos, dizendo como seria mais conveniente, rápido e fácil você poder jogar fora do que você ter que armazenar. E só pra você ter noção, tem alguns lugares nos Estados Unidos que ainda usam pratos de plástico só pra não terem que lavar a louça. Mas junto desse período nasceu o consumismo, o movimento que incentiva o consumo excessivo de bens além do necessário. E com o avanço da internet, isso ficou cada vez mais rápido, fácil e com incentivos cada vez mais agressivos pra gente comprar. E a consequência direta disso é a criação de lixo de uma forma estrondosa. E depois de tanto lixo criado como consequência dessa época, começaram os primeiros programas de reciclagem, mas agora não com foco em reutilizar a matéria-prima, mas sim em reduzir a quantidade de lixo. E essa foi a prioridade porque esse lixo apresenta dois problemas diferentes do lixo do passado: o volume e a decomposição. Antigamente, os materiais que duravam muito, como o aço e o vidro, eram muito pouco utilizados, porque eles eram difíceis e caros de usar. Ou seja, a maior parte do lixo do passado se decompunha com o tempo, o que é diferente do lixo atual. Porque já em 1890 a gente começou a usar o vidro como uma embalagem em grande escala, um material que demora mais de 4.000 anos para se decompor. E alguns anos depois a gente passou a usar o plástico e o alumínio como embalagem de grande escala, materiais que demoram mais de 100 anos para se decompor. E como consequência natural, houve uma criação absurda de lixo, criando cidades inteiras soterradas pelo lixo e as ilhas de lixo espalhadas pelo mundo. Mas voltando um pouco à fita, o que é reciclagem? Segundo a EPA, reciclagem é o processo de coletar e processar materiais que de outra forma seriam descartados como lixo e transformá-los em novos produtos. Ou seja, ao invés de você jogar alguma coisa no lixo, você reutiliza esse produto. Pode ser dando um novo uso ou reutilizando a matéria-prima. Você já deve ter ouvido falar sobre os 3 R's da reciclagem e esse símbolo daqui. Mas pra quem não conhece, são as 3 ações que nós podemos fazer para diminuir o lixo no mundo. Reduzir significa criar menos lixo. Então, ao invés de você comprar uma garrafinha toda vez que você sair de casa, você pode ter uma garrafinha reutilizável. Aquelas de alumínio, plástico ou qualquer material que dê para utilizar várias vezes. Fazendo isso, você está diminuindo ou reduzindo a quantidade de lixo no mundo. Reuso é você usar o produto de novo, seja doando para alguém, dando uma nova função pro lixo, como essas coisas que você já deve ter visto no Pinterest ou no TikTok, ou utilizando para a mesma função. Então seria reutilizar essa garrafinha descartável
biodegradável para tomar qualquer líquido. Mas vamos com um exemplo. Você já deve ter visto no mercado ou em alguma loja esses centros de distribuição. O que acontece é que você devolve a sua garrafinha utilizada, no caso cerveja ou algum refrigerante, eles higienizam e reutilizam para a mesma função. E por fim, reciclar, o conteúdo desse vídeo. A reciclagem é um processo complexo que consiste em retrabalhar o material para tentar reutilizar sua matéria-prima criando algo novo. Ele pode consistir em processos químicos, físicos ou mecânicos, e é único para cada tipo de material. Então vamos pegar essa folha de papel como exemplo. Depois que você usa ela, vamos dizer, para desenhar alguma coisa, ele não serve para mais nada. Então, jogamos no lixo. Mas a verdade é que ele ainda serve para alguma coisa. A sua matéria-prima. Enquanto a sua função de ser um papel em branco deixou de existir, a celulose, que é o material que é feito do papel, ainda está intacto, mesmo que agora só pareça uma gororoba. Então, com a celulose em mãos, a gente pode reutilizar essa matéria-prima e fazer um papel novo a partir disso. Mas é um pouco mais complexo do que isso. Quando a gente fala de reciclagem, duas coisas são importantes. É possível reciclar e vale a pena reciclar? Vamos falar primeiro do que não conseguimos reciclar. Os únicos materiais que não podem ser reciclados são aquelas que tiveram contato direto com substâncias químicas ou que apresentam perigo biológico, podendo ser seringas, embalagens de remédio, EPIs, gases, curativos contaminados, lixo hospitalar, latas de tintas, filtros de água, óleos minerais, materiais radioativos, entre muitos outros. Eles não podem ser reciclados porque eles apresentam risco de contaminação, podendo ser um risco para a nossa saúde e para o meio ambiente. Você deve se lembrar do Césio 137. Esse foi um caso que aconteceu em Goiânia em 1987, onde 2 catadores de lixo desmontaram o aparelho de uma clínica médica e encontraram material radioativo, o Césio 137. Mas por não saberem o que era, acabaram espalhando esse material por toda a cidade. E por isso esse caso é conhecido como o maior acidente radiológico da história acontecido fora de uma usina nuclear. Isso é apenas um exemplo extremo de uma das possíveis consequências do descarte incorreto desse tipo de material. E por isso, o destino deles é a incineração, armazenamentos em centros especializados ou aterros industriais tipo 1, que é um aterro especializado em resíduos industriais perigosos, materiais inflamáveis, corrosivos, tóxicos, reativos e ou patogênicos. Esses aterros são bem complexos, mas explicando de uma forma simples, é basicamente várias camadas evitando o contato desses materiais tóxicos com o solo. Então vamos usar esse remédio como exemplo. Você já deve ter visto nas farmácias esses centros de destinação ambientalmente adequados. Eles funcionam assim: todo material que não teve contato direto com o remédio, como a bula, as embalagens, vem pra cá e tem como destino a reciclagem normal. Nesse caso, o plástico e o papel. Já a cartela de remédio, frascos, remédios vencidos, qualquer superfície que guarde o remédio apresenta contaminação química. E por isso ele deve vir para esse lugar daqui, onde ele será incinerado, para evitar qualquer contaminação química com a natureza. E é por isso é importante lembrar que você nunca pode jogar o seu remédio no lixo ou na privada. O certo é trazer para esses pontos de coleta onde ele será incinerado e não vai contaminar o nosso solo e nem a nossa água. E todos os demais materiais que as pessoas dizem que não são recicláveis, mas entro na segunda pergunta. Vale a pena reciclar? Para isso, vamos ver os diferentes tipos de lixos e os seus destinos ideais. Geralmente a gente separa o lixo em orgânico e reciclável. Atualmente não existe nenhuma norma de classificação de lixo, mas segundo a Sempre, compromisso empresarial para reciclagem, o lixo pode ser separado com base na sua natureza, composição química, riscos potenciais ou sua origem. Mas como isso pode ficar um pouco complexo demais, para fins educativos, vamos usar as classificações mais utilizadas: lixo orgânico, reciclável, eletrônico, hospitalar e radioativo. Então vamos começar com o lixo hospitalar, ou qualquer outro lixo contaminado. A gente já conversou sobre ele. Todos os materiais que apresentam risco biológico ou químico devem ser incinerados ou ir para aterros classe 1. O lixo radioativo nuclear não é tão comum no Brasil, mas mesmo assim todo ano são geradas toneladas de lixo vinda da produção de energia nuclear, hospitais, clínicas e até mesmo de aparelhos elétricos antigos. E o destino correto para eles é o armazenamento em depósitos especializados para isso. Ou, idealmente, a reciclagem nuclear, onde você consegue reciclar o material nuclear e aproveitar 95% do material radioativo. Mas atualmente no Brasil esse material não é reciclado e quem é responsável pelo seu armazenamento é a CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Já o lixo orgânico ou comum consiste no produto ou subproduto de matérias orgânicas, ou seja, qualquer coisa produzida pela natureza, alimentos, restos de alimentos, plantas, animais mortos, entre outros. Esses materiais podem ser reciclados por meio da compostagem ou produção de biogás, que basicamente significa usar o lixo como adubo ou produção de energia renovável. Agora para o lixo do banheiro, que a gente também costuma chamar de lixo orgânico, como papel higiênico, absorventes, lenços umedecidos. Para apresentarem contaminação e perigo biológico, como a proliferação de doenças, o destino ideal deles são os aterros sanitários. Já o lixo eletrônico consiste em qualquer coisa eletrônica que não tenha mais
mais valor pra você. Pode ser um celular, geladeira, micro-ondas, fone de ouvido, pilha, torradeira, até mesmo vape é considerado um lixo eletrônico. A reciclagem desses produtos é bem complexa, mas funciona assim. Como esses objetos são formados por várias camadas de materiais diferentes, como por exemplo esse controle, que é feito de plástico, borracha, circuitos elétricos e baterias. A reciclagem começa em um centro de reciclagem especializados em eletrônicos, que desmonta a peça, faz a separação de cada material e a destinação deles para as devidas indústrias recicladoras especializadas em cada material. Essa foi difícil de falar. E por fim, o lixo reciclável. Nele entra basicamente tudo. O plástico, papel, vidro, madeira, metal, todo o resto que faltou. Mas como que você sabe se o destino correto é lixo reciclável ou qualquer outro? Olha, por exemplo, esse desodorante. Ele é de alumínio, então deveria ir pro reciclável. Mas ele é inflamável, então deveria ir pra coleta especializada? A gente pode descobrir isso olhando o símbolo da embalagem. Mas isso pode ficar um pouco confuso muito rápido. São muitos símbolos e eles não são muito autoexplicativos. Então vamos dissecar isso e analisar cada um. Esses símbolos daqui costumam te dizer 3 coisas. Do que ele é feito, para onde ele deve ir e se ele é sustentável. Vamos começar com do que ele é feito. Os materiais mais utilizados, como papel, vidro, plástico, alumínio e aço, possuem esses símbolos daqui. Geralmente o nome do material aparece escrito embaixo, mas nem sempre. Então pode pausar o vídeo e dar uma olhadinha em cada um daqui para você aprender certinho. Esses símbolos seguem a norma da ABNT, mais especificamente essas normas daqui. A função desses símbolos é identificar qual que é a matéria-prima da embalagem, ou seja, do que ele é feito. Você deve ter percebido que o plástico possui mais de um símbolo. Essas 3 flechinhas com o número no meio têm como propósito identificar qual é o tipo do plástico. Cada número equivale a um tipo de plástico específico, ou seja, um tipo de polímero. E caso você esteja curioso, os plásticos mais reciclados no Brasil são o PET, PEAD e PP, os números 1, 2 e 5. Mas em 2024, o plástico mais utilizado foi o PEBD, o número 4. E também existem os símbolos que mostram se o produto apresenta algum perigo, como risco biológico, infectante, químico, radioativo e perfurante. Agora sobre os símbolos para onde deve ir, existem basicamente 3 símbolos utilizados. O símbolo de descarte seletivo, que basicamente significa que você pode jogar no lixo reciclável. O símbolo de lixo comum, que significa que você não pode jogar no lixo reciclável e sim no lixo comum, ou no lixo orgânico. E o símbolo que mostra que você não pode jogar no lixo. Algumas vezes esse símbolo acompanha a descrição do descarte correto, como é o exemplo dessas pilhas. E por fim, os símbolos que mostram se o produto é sustentável. Para identificar se um produto é feito de uma matéria reciclável, como por exemplo, pegar um papel, reciclar ele e usar esse papel reciclado na embalagem, existe esse símbolo da ABNT, que mostra se a embalagem é feita de material reciclável e quantos por cento isso representa do produto. Além disso, existem vários selos que têm como função mostrar para o consumidor que a empresa tem práticas sustentáveis. Como por exemplo, esse símbolo daqui que provavelmente você já viu em alguma embalagem. Ele é um certificado emitido pela empresa FSC, uma organização independente sem fins lucrativos, não governamental criada para apoiar o manejo ambientalmente adequado, socialmente benéfico e economicamente viável das florestas do mundo. Ou seja, quando uma embalagem apresenta esse símbolo daqui, basicamente o que ele está te falando é que a empresa cumpre com as regras rígidas da FSC de trabalho humanitário e extração da madeira de forma sustentável. Mas não é só essa empresa, existem várias outras que têm como objetivo fiscalizar e incentivar as empresas a serem mais sustentáveis. Como a BNT, que possui o selo verde ISO 14001, o símbolo Ser-Flor do Inmetro, a logo de produto orgânico do Ministério da Agricultura e Pecuária, e entre vários outros. Ufa, agora ficou simples. Então eu sei que se aparecer esse símbolo daqui, é só jogar no lixo reciclável, né? Né? Bom, tem uma coisinha que eu não contei pra vocês. Não é tão simples assim. No Brasil, não tem nenhum órgão que regulamenta esses símbolos. Então não tem nenhuma lei que diz que é obrigatório identificar a matéria-prima da embalagem, a forma correta de descarte, como usar os símbolos, onde usar e, mais importante, não tem ninguém que fiscaliza se o símbolo está sendo utilizado de forma correta. Essas normas e símbolos da ABNT tentam facilitar o uso pelas marcas, mas elas não têm força de lei. E isso abre espaço para as empresas fazerem o famoso greenwashing. Para quem não conhece, é quando uma empresa usa da sustentabilidade como uma estratégia de marketing, mas não faz nada sustentável de fato. Como disse a empresa Terra Choice, greenwashing é o ato de enganar os consumidores em relação às práticas ambientais de uma empresa ou ao desempenho ambiental e à comunicação positiva sobre o desempenho ambiental. Em palavras simples, basicamente o que significa é que nos últimos anos, ser sustentável trouxe mais clientes para as empresas. Então elas aproveitaram a onda e se tornaram sustentáveis. Só que na verdade não fizeram nada para ajudar o meio ambiente. Apenas um marketing apelativo que faz você, consumidor, pensar que você está ajudando o meio ambiente. É por isso que se você começar a prestar atenção no mercado, você vai ver algumas embalagens que os símbolos não fazem muito sentido. Vamos pegar alguns exemplos. Olha essas embalagens daqui.
aparecem frases genéricas como essa embalagem é sustentável, embalagem reciclável. Mas vamos parar por um momento para tentar entender o que está escrito. Essa embalagem daqui provavelmente é feita de papelão, que nada mais é do que papel prensado. E como a gente viu anteriormente, todo papel pode ser reciclável. Não sei se você já entendeu onde que eu quero chegar. Falar que o papel é reciclável seria uma redundância para quem já conhece do assunto. Mas as empresas se aproveitam que o público em geral não entende sobre reciclagem. E eles colocam esses símbolos para fazer o consumidor achar que está ajudando o meio ambiente. Então quando você compra essa embalagem que diz que é reciclável, só quer dizer que se ele for descartado corretamente e se ele chegar numa empresa de reciclagem, ele será reciclado, assim como qualquer outra embalagem. Ou seja, ele vale o mesmo do símbolo de descarte seletivo, que diz que o destino correto dele é o lixo reciclável e que, se tudo der certo, ele será reciclado. Mas a forma com que ele é representado faz com que o consumidor sinta que está fazendo a coisa certa. Então, quando você tem que escolher entre dois produtos iguais, esse símbolo pode ser o diferencial que vai fazer você comprar. E é importante lembrar que no Brasil apenas 4% do lixo é reciclado. Mas se você é que nem eu, você deve estar pensando, mas esses símbolos nem fazem tanta diferença assim. Então, teve um estudo em 2020 que mostra que as empresas costumam cobrar de 75% a 80% a mais pelo mesmo produto, só que sustentável. Então, se você pegar o mesmo produto, às vezes da mesma empresa, um com uma embalagem sustentável e a outra não, a empresa costuma cobrar 75% a mais. Mas eu não tô falando isso pra fazer você não confiar mais nas embalagens, ou até mesmo desistir da reciclagem. Mas é uma realidade nesse mercado e a gente precisa ficar esperto sobre isso. Os símbolos podem ser um ótimo guia. E com tudo que a gente falou até agora, eu acredito que vocês conseguem diferenciar uma embalagem boa de uma embalagem um pouco suspeita. E também existem alguns aparatos legais que tentam evitar isso. O Ministério do Meio Ambiente é quem fiscaliza, no geral, a sustentabilidade de uma empresa e de um produto. Além disso, o greenwashing é uma prática ilegal e pode ser denunciada por CONAR. Ou você pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor para alegar uma propaganda falsa. Mas o que realmente pode evitar greenwashing é uma maior educação da população sobre reciclagem e leis mais restritas. E se você é uma pessoa que realmente se preocupa com sustentabilidade, pesquise sobre a empresa que você está comprando, olhe os símbolos e evite frases genéricas como é sustentável, papel reciclável e coisas que não digam de fato o que está sendo feito. E sempre dê uma olhada nos selos, porque eles costumam ser bem restritos. Mas vamos voltar um pouco a fita e responder a pergunta: vale a pena reciclar? Para remédios vencidos, lixo hospitalar, radioativo e eletrônico, não é muito uma questão de valer a pena, e sim de lei. Começando com o lixo hospitalar, existe uma regra da Anvisa que regulamenta a forma correta de descarte de lixo hospitalar. E o descumprimento dessa norma pode gerar uma multa de R$2.000 a R$1,5 milhão, entre várias outras consequências legais. Já a forma de descarte correto do lixo radioativo é descrito por essa lei daqui e por algumas normas da CNN. Se uma empresa agir contra essas normas, ela pode ser julgada pela Lei de Crimes Ambientais e sofrer multas e prisão de 1 a 4 anos. E por fim, a Lei de Resíduos Sólidos diz que empresas de agrotóxico, pilhas, baterias, óleos lubrificantes, pneus, lâmpadas fluorescentes e aparelhos eletrônicos são obrigadas a terem um sistema de logística reversa. Ou seja, as empresas são obrigadas a criarem medidas de coletas e retorno para que o material seja reciclado. E se não fizerem isso, podem ser julgadas pela mesma lei de crimes ambientais. E é por causa dessas leis que em anos mais recentes a gente passou a ver esses centros de coleta de lixo especializados em mercados e farmácias que recebem lixos eletrônicos e remédios. Agora, para todo o restante do lixo que não existe uma lei específica que obrigue as empresas a reciclarem, vira apenas uma questão econômica se vale a pena ou não reciclar. Quando a gente fala da parte econômica da reciclagem, 4 coisas são importantes: a quantidade, facilidade, aproveitamento e mercado. Mas vamos falar primeiro de quantidade. Imagina que você é dono de uma indústria. Para que ela funcione, você precisa pagar funcionários, energia, água, luz, aluguel, maquinário, ou seja, é caro. Agora imagina colocar tudo isso para rodar por causa de uma garrafinha PET. A conta não fecha. Para a reciclagem funcionar, precisa de grande quantidade. E a gente está falando de toneladas aqui. Vamos pegar essa folha de papel como exemplo. O valor do papel pode variar bastante, de R$1 a 1 centavo o quilo. Cada folha de papel pesa mais ou menos 4 gramas. Ou seja, no melhor dos cenários, um catador precisa de 250 folhas de papel para conseguir R$1. Então, uma tonelada de papel equivale a só R$1.000. O que eu sei, pode parecer muito, mas é o equivalente a um Fiat Uno para só R$1.000. Uma empresa não consegue operar só com isso. A segunda coisa é facilidade.
Alguns materiais são muito mais fáceis de reciclar do que outros. Por exemplo, o alumínio, que é super fácil de reciclar, é só derreter e usar de novo. E o mais importante é que ele não perde qualidade no processo, o famoso downcycling. Já aquelas embalagens com várias camadas, as embalagens multicamadas, que nem essa caixa de leite que tem alumínio, plástico e papel, são muito mais complicadas de reciclar e exigem processos muito mais caros. O terceiro ponto é aproveitamento, ou seja, o quanto do material realmente pode ser aproveitado no final do processo. Vamos pegar as latinhas de alumínio como exemplo. Depois de passar por todo o processo de reciclagem, ele não perde qualidade e perde muito pouco material, o que ocasiona um aproveitamento de 85%. O que também significa que 15% do material é perdido no processo. Mas um pró dessa reciclagem é que ao reciclar você está economizando 95% de energia que seria utilizada para fazer uma latinha do zero. Agora, se a gente comparar com plástico ou com papel, eles passam pelo chamado downcycling, onde o material vai perdendo qualidade cada vez que é reciclado até eventualmente ser impossível de reciclar e acabar em aterros. E esse é um dos motivos do material ter menos valor no mercado. Então, aquele papel que a gente reciclou no início do vídeo, ele já não tem nem a mesma cor nem a qualidade do papel inicial. E por fim, o mercado. Ou seja, se alguém está interessado em comprar esse papel reciclado. Porque não adianta você fazer todo o esforço de reciclar o material para no final ninguém querer comprar. Isso varia muito com o tempo, com a economia e com a demanda das indústrias. Mas geralmente o que acontece é que se esse material reciclado não é mais barato que o material novo, ou se ele não traz um lucro por conta do público-alvo, ele não tem valor no mercado. Mas depois de tudo que a gente viu, a história, como funciona, a economia, os tipos diferentes de lixo, vamos finalmente entender como saber o destino ideal pro lixo? Como a gente viu, os símbolos podem ser um ótimo guia, mas não são 100% confiáveis. E além disso, os produtos que a gente possui mais dúvida não têm símbolos, como esse travesseiro, esse controle, esse livro. Então vamos ver como separar o lixo em casa da melhor maneira possível. Na sua casa, o lixo pode ser separado em duas categorias: reciclável e orgânico. O lixo reciclável é todos aqueles materiais que a gente falou anteriormente: plástico, papel, metal, vidro, madeira. A única coisa é que ele deve estar limpo. Então esse guardanapo do início do vídeo não pode ir pro reciclável, porque ele tá contaminado com a minha saliva. E o mesmo vale pra caixa de pizza engordurada, papel sujo, engordurado, embalagens sujas no geral. Essa gordura e sujeira que apresenta na embalagem dificulta a reciclagem, além de poder apresentar contaminação. E por isso eles devem ir pro lixo orgânico. O lixo orgânico é tudo que não pode ser reciclado. Então, o lixo do banheiro, papel engordurado, restos de alimentos, entre vários outros. Então, pra fazer um resumão, o lixo reciclável é qualquer material que seja limpo e pode ser reciclado. Mas o que é o material sujo? Basicamente é qualquer material que você não consiga separar a matéria-prima da sujeira. Então, por exemplo, esse papel toalha. Quando eu uso ele para limpar qualquer líquido, é muito difícil de separar o papel do líquido. Mas agora, se a gente pegar essa garrafa de refrigerante, é muito fácil separar os dois. É só passar uma água que o líquido sai. Atualmente, um dos motivos do lixo não ser reciclado é a separação incorreta. Então, se você coloca uma garrafinha PET no lixo do banheiro, essa garrafinha não pode mais ser reciclada, porque ela tem contaminação. E se você realmente se importa com reciclagem e sabe que na sua cidade o lixo orgânico vai para compostagem, existe uma terceira classificação de lixo: o rejeito. Ele não é muito comum, então por isso que eu não comentei antes. Mas o lixo orgânico pode ser separado em dois: o orgânico e o rejeito. O orgânico é tudo que pode ir para compostagem: casca de alimentos, café, alimentos não temperados e que não sejam de origem animal. Os alimentos temperados e de origem animal dificultam a compostagem e por isso eles viram rejeito, que é todo o resto que não pode ser reciclado, como o lixo do banheiro, papel engordurado, todas as coisas que não vão conseguir nem ser reciclado e nem ir para compostagem. E ainda no assunto de quem é super entusiasta sobre reciclagem, você pode separar seu lixo reciclável ainda mais. Existem alguns materiais que eles são muito difíceis de transportar, como por exemplo o vidro, que se você joga no seu lixo normal, ele muito provavelmente vai quebrar no processo, e como ele acaba quebrando no manuseio, o que sobra são pequenos cacos de vidro, que provavelmente não vão ser reciclados e vão acabar em aterros. Então, se você é um entusiasta da reciclagem, procure na sua cidade centros de coletas especializados em cada material. Algumas cidades possuem coleta de vidro, plástico, papel. Isso significa que é muito mais provável que descartando lá, esse material seja reciclável do que se você jogar no seu lixo normal. Porque é importante lembrar que apenas 4% do lixo do Brasil é reciclado e Curitiba, que é a cidade mais ecológica do Brasil, só recicla 20% do lixo, o que é quase nada. Então, se você conseguir ir direto pra fonte e melhorar ainda mais essa coleta, a chance de ser reciclado é muito maior. Tá, mas você ainda não explicou como que eu jogo esse travesseiro no lixo. Como que eu sei qual que é o destino certo? Se não for um material reciclável, como por exemplo esse livro que é feito de papel, ou esse controle que é feito de materiais eletrônicos, ou essa garrafinha que é feita de plástico, o melhor jeito de descobrir é pesquisando. Eu sei, não era bem o que você queria como resposta, mas não tem como eu dar uma resposta genérica do que fazer com esses materiais, porque cada cidade tem o seu projeto de coleta. Enquanto aqui em Curitiba tem um caminhão que coleta toda semana materiais eletrônicos, eu não sei como que funciona na sua cidade. É possível que a sua cidade tenha uma coleta especializada de tecidos e eletrônicos, mas não existe nenhuma lei nacional sobre coleta de lixo. Então o melhor jeito de descobrir
é pesquisando. Existem alguns sites que tentam te ajudar na reciclagem, como por exemplo o eCycle, que te mostra como reciclar e onde são os pontos de coleta. Mas eles não são 100% exatos. E se você tem dúvida, você pode perguntar para sua prefeitura que eles são obrigados a dizer como descartar. Além de você poder tirar dúvida com as empresas que criaram esse material, porque elas são obrigadas a saberem como descartar o material. E agora que a gente viu basicamente tudo sobre reciclagem, vamos fazer um passo a passo para você saber exatamente como reciclar. Tudo começa aqui, quando você decide comprar alguma coisa. Antes mesmo de você comprar, você já se depara com duas escolhas: comprar ou não comprar. Você pode optar por não comprar e escolher uma alternativa mais sustentável. Vamos usar a garrafinha de água como exemplo. Ao invés de você comprar uma garrafinha de água toda vez que você sair de casa, você pode ter uma garrafinha reutilizável. Mas vamos dizer que você optou por comprar. Aí temos mais duas escolhas. Você pode comprar qualquer embalagem ou escolher por uma embalagem sustentável, utilizando aqueles símbolos que a gente falou anteriormente. Daí você usa a garrafinha até eventualmente dar um fim a ela. Aí chegamos na segunda escolha: jogar no lixo ou reutilizar. Reutilizar pode ser usar a garrafinha várias vezes. Fazendo isso, você está evitando de comprar garrafinhas novas. Além de que você pode ser bem criativo, você pode fazer todas aquelas ideias malucas do Pinterest para fazer o famoso upcycling. Qualquer coisa que signifique utilizar essa garrafinha mais de uma vez. Mas vamos dizer que você decidiu jogar no lixo. Vamos ver agora a melhor maneira possível de jogar no lixo. Se o lixo for orgânico ou rejeito, como por exemplo esses papéis engordurados que não tem como a gente separar a matéria-prima da gordura, o destino correto deles é o lixo orgânico. E a melhor forma de jogar esse material no lixo é aquela que a gente já tá acostumado: colocar num saco de lixo, fechar e colocar para coleta de lixo orgânico. Agora, se a embalagem for reciclável, que nem por exemplo esse iogurte, ou qualquer outro material daqueles que a gente falou, papel, metal, vidro, plástico, todos eles devem estar limpo antes de ser descartado. E não precisa ser nada complexo. Vamos pegar algumas embalagens para mostrar para vocês como que é o jeito certo de lavar ela antes de jogar fora. Aqui nós temos uma embalagem de iogurte, frango, um isopor, uma garrafa de refrigerante, um saquinho de pirulito, um saco de arroz e um palito de churrasco. Agora vamos ver como lavar cada um desses materiais. Começando com o mais simples. Essa embalagem de arroz continha um material sólido, o arroz. E a única coisa que a gente precisa fazer para reciclar é jogar esse arroz no lixo. Feito isso, é só jogar a embalagem no lixo. Agora, qualquer embalagem que tenha algum líquido dentro ou que tenha alguma coisa sólida que esteja um pouco mais grudada na embalagem, como por exemplo esse isopor, tem um chocolate seco aqui dentro, a gente só vai passar uma água. O ideal seria deixar essas embalagens secando, mas não é obrigatório. Então, se você quiser jogar assim, já é o bastante. E outra dica importante é tentar evitar jogar coisas muito pequenas no lixo, como por exemplo essa embalagem. Na hora de abrir, ao invés de você cortar um pedacinho e jogar esse pedaço fora, o melhor é tentar ou cortar um pedaço grande ou abrir a embalagem inteira. Porque esses pedaços pequenos acabam se perdendo na reciclagem e podem acabar no mar ou nem ser reciclado e acabar em aterros. Feito tudo isso, agora é só colocar no lixo reciclável, fechar o lixo e levar para a coleta de reciclagem. Mas eu preciso amassar a embalagem ou separar por materiais? Isso é um critério individual. Não é necessário fazer isso, mas quando você amassa uma embalagem e diminui o volume, isso pode ajudar na sua própria casa e também na distribuição. Mas também não é necessário. E separar por material, volta naquilo que a gente tinha falado antes. Tudo na reciclagem é volume. Então, se você for um grande fã da reciclagem e quiser ter 5 lixos diferentes na sua casa, um para cada tipo de material, você pode. Mas provavelmente na hora de você jogar no lixo, o caminhão que recolhe não vai separar e vai tudo para a mesma esteira. Então, ao menos que você tenha volume, então, por exemplo, se você for uma empresa, essas coisas não fazem muita diferença. Mas se você souber de algum ponto de coleta exato de plástico, vidro ou papel, daí sim vale a pena separar. Se não, tudo isso que eu falei até agora já tá muito mais do que o suficiente para ajudar a reciclagem. E é aqui que acaba as nossas ações nesse mundo de reciclagem. Daqui pra frente são com as empresas de coleta e reciclagem. Eu sei que pode dar um sentimento de que a gente não tá fazendo bastante, mas esse é o máximo que individualmente a gente consegue fazer. E essa pequena ação já ajuda muito a reciclagem. Separar os materiais e deixar eles limpos é tudo que as empresas precisam. E se você quer melhorar esse mundo da reciclagem, o ideal é cobrar legislações mais fortes e que as empresas tenham ações mais sustentáveis, porque aqui é o máximo que a gente pode fazer. E eu espero que esse vídeo tenha mostrado pra vocês o quanto que a reciclagem é importante, mas também que ela não é perfeita. E se você aprendeu a reciclar, a minha tarefa aqui está feita. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links de referência estão aqui na descrição, você pode dar uma olhadinha. E se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Eu vou tentar responder todos os comentários nesse vídeo. Não se esquece de deixar aquele like e se você gostou do meu conteúdo, por favor me siga, vai me ajudar bastante a crescer o canal. Como esse canal ainda é novo, ele não é monetizado, eu vou deixar aqui um Pix se você quiser me ajudar nessa produção. Foi bastante trabalhoso fazer esse vídeo, mas eu acho que ficou bem legal e eu espero que vocês tenham aprendido bastante com eles. Não se esqueçam de reciclar e eu vejo vocês na próxima.
Meu Deus, eu nem consigo acreditar que esse vídeo tá finalmente no ar. Pra vocês foi só 30 minutos de vídeo. Pra mim foi quase 1 ano fazendo esse vídeo. Entre pesquisar, fazer o roteiro, ir atrás de empresas, conversar, tirar dúvidas, gravar, editar, foi muito trabalho. Mas eu tô muito feliz que tá finalmente no ar, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou falar um pouquinho como que foi fazer esse vídeo, algumas coisas que eu aprendi e um pouco das minhas opiniões pessoais, que eu tento tirar isso do vídeo pra vocês aprenderem com base nos fatos, mas aqui eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi. A primeira coisa, depois de pesquisar tanto sobre a reciclagem, é que eu ainda acho que ela é importante, mas ela é só um grande tapa-buraco para um problema muito maior, que é o uso absurdo de embalagens. A gente começou a usar tanta embalagem que a gente teve que criar uma solução para isso, que é a reciclagem. Eu acho que mesmo se a gente diminuísse a quantidade de embalagem, a reciclagem ainda ia ser importante, pra gente não ter que pegar mais matéria-prima do ambiente, mas mesmo assim, hoje em dia, esse não é o propósito principal, né? Mas de qualquer jeito, eu tenho esse sentimento, e eu acho que provavelmente vocês também, de que quando eu jogo no lixo da forma certa, eu deixo tudo limpo e jogo no lugar certo, eu fico mais tranquila de que eu tô fazendo um pouquinho da minha parte. Agora aqui em casa a gente tem uma caixa só pra remédio que toda vez a gente leva pra farmácia pra descartar. Então essas pequenas coisas me fazem sentir melhor. Mas é um mundo muito vasto e com muita coisa. Foi realmente muito complicado de pesquisar porque tem muitas vertentes. Tem algumas pessoas que falam que até reciclagem não ajuda o meio ambiente do tanto de energia que você gasta pra reciclar o material. Então é algo bem complicado, mas eu espero que nesse vídeo vocês consigam ter essa perspectiva assim como eu. Mas é isso, eu tô realmente muito feliz de ter postado. E agora eu vou aproveitar pra descansar um pouquinho. E é isso, vejo vocês na próxima.